Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Compartilhem, divulguem, comentem, deixe seu like ou seu dislike e vamos ao texto. Vou mencionar diversas obras de escritores afirmando que Jesus não existiu. Flávio Josefo, 37 depois de Cristo a 100 depois de Cristo. Historiador judaico, seus textos constituem uma fonte preciosa para o estudo da história da Palestina no primeiro século da nossa era. Forneceu importantes informações sobre os essênios e outras seitas da Judéia. Silenciou totalmente sobre os cristãos e nunca mencionou Cristo ou Jesus em suas obras. Os cristãos insistem em duas falsificações criadas no livro Antiguidades Judaicas, já derrubadas pela ciência e pela história. Uma interpolação de 8 linhas apenas, imaginem, bem ao estilo de Lucas, escrito lá pelo ano 93, contando a vida e morte de Jesus. É claro que a Igreja Católica assumiu com o original, mas você mesmo pode ler esse texto falso, o que vinha antes e depois do livro de Alfred Bernanke, para ver que não se harmonizaram. Que não se harmonizam. Da mesma forma, tendo José nascido depois da hipotética morte de Jesus, nada testemunhou de fato. Resta saber quem teria contado sobre Jesus a José. Quem teria contado, né? De Jesus a José? Um ateu garante que não foi. Vale isso como prova da existência do Mestre? Justus de Tiberíades. Justus de Tiberíades, ou Justus, 20 depois de Cristo, 70 a 73 depois de Cristo. Foi um autor e historiador judeu que viveu na segunda metade do século I depois de Cristo. Pouco se sabe sobre sua vida, exceto que foi contado por seu inimigo político e literário. Flávio Josefo é o terceiro escritor judeu do primeiro século. Seus escritos foram perdidos, mas Fótios, patriarca de Constantinopla, 878 a 886 depois de Cristo, escreveu Biblioteca, onde ele comenta a obra de Justus. Fótios diz que do advento de Cristo, das coisas que lhe aconteceram ou dos milagres que ele realizou, não há absolutamente nenhuma menção em Justus. Justus vivia em Tiberíades, na Galiléia. Seus escritos são anteriores às antiguidades de Joséfos, 93 d.C. Portanto, é provável que ele tenha vivido durante ou imediatamente após a suposta época de Jesus, mas é notável que nada tenha mencionado sobre ele. Justo também escreveu uma crônica do povo judeu, de Moisés até Agripa II, que viveu entre 27 depois de Cristo. Nem assim escreveu sobre Jesus, sua morte, sua ressurreição ou seus milagres. Marco Valério Marcial, 38 depois de Cristo a 103 depois de Cristo. Poeta epigramático latino, Marcial partiu ainda jovem para Roma, onde viveu a maior parte de sua vida. Nesta cidade, manteve relações com o povo romano, intelectuais de renome e políticos do império. Escreveu poemas épicos sobre as loucuras humanas e as várias personalidades do Império Romano. Nunca, nunca ouviu falar de Jesus estando lá, aonde ele foi julgado e crucificado. Por isso, não escreveu nenhum versículo sobre ele. Marcos Anaios Lucanus, 9 depois de Cristo a 65 depois de Cristo. Foi um romano poeta, nascido em Córdoba, moderno Córdoba, né? No Poética Espanha. Apesar de sua curta vida,
Ele é considerado como uma das figuras proeminentes da América imperial do período. Sua juventude e velocidade de composição o distinguem de outros poetas. Durante esse tempo, ele circulou os 3 primeiros livros de seu poema épico, Assalha, rotulado de Bellum, Civilizações nos Manuscritos. Contou a história da guerra civil entre Júlio César e Pompeu. Nada escreveu ou versificou sobre um tal Jesus. João Crisóstomo, 40 depois de Cristo a 120 depois de Cristo, foi um orador, escritor, filósofo e historiador grego do Império Romano que floresceu no século I. São retidos 80 são retidos 80 de seus discursos. Seu nome vem do grego Crisóstomos, que literalmente significa boca de ouro. Nessa época, Jesus já deveria ser histórico. Não é todo dia que alguém morre, ressuscita e some. Anda sobre as águas, faz milagres e ressuscita pessoas. Mas Dion nada ouviu a respeito. Aí também não escreveu, nem filosofou sobre o mestre dos mestres. Publius Papinius Tantius, 45 depois de Cristo a 96 depois de Cristo. Veja que esses aqui são escritores latinos, né? Muitos são escritores latinos e escritores judeus da época, ou ali, da época em que Jesus supostamente teria vivido, ou de um período, né, que o cristianismo estaria em ascensão, né? Mas nada disso fez com que esses escritores falassem ou discursassem sobre os milagres ou mesmo sobre a pessoa de Jesus. Foi um romano poeta do século I. Era a prata da literatura latina. Além de sua poesia em latim, que inclui um poema épico, a Tebaida, uma coleção de poesias ocasionais, o Sibai e o épico inacabado, Achilleide. Era romano, vivia em Roma, palco da aventura cristã. Mas ninguém jamais comentou o assunto por lá. Por isso, nada escreveu sobre Jesus. Nem em latim, nem em grego, nem em chinês, nem em português. Plutarco de Queroneia, 46 depois de Cristo a 126 depois de Cristo, filósofo e biógrafo grego, nascido em Queroneia, escreveu Moralia, sobre moral e ética, embora tenha passado a maior parte da vida em sua cidade natal, onde ocupou altos cargos públicos e dirigiu uma célebre escola. Estudou matemática e filosofia em Atenas, viajou pela Grécia, passou por Alexandria, morou em Roma 75 a 96 depois de Cristo, onde lecionou filosofia durante o reinado 81 a 96 do Império Domiciano, né? Nunca deu uma aula sobre Jesus, nem filosofou sobre seus milagres, porque desconhecia totalmente o assunto. É possível você viver no Rio de Janeiro por 30 anos e desconhecer a estátua do Cristo? Tácito, o pensador, 56 depois de Cristo a 120 depois de Cristo. Tácito foi um historiador romano que viveu entre 55 depois de Cristo a 120 depois de Cristo. Nasceu e morreu no sul da França, mas viveu em Roma. Graças a Tácito, muitas vidas ilustres se tornaram conhecidas. Seus dotes oratórios como jurista foram várias vezes reconhecidos, mas foi como historiador que Tácito alcançou a fama. Entre os anos 100 e 117, escreveu os Anais, onde relatou a história dos imperadores romanos, desde Tibério até a morte de Nero. Nunca citou Jesus nem sobre se ele caminhou sobre as águas. Ressuscitou mortos, sua crucificação, seu julgamento, morte, ressurreição, sumiço, nada. A semelhança do que fizeram no livro de Flávio Joséfo,
falsificaram 2 pequenos parágrafos e sumiram com o original. Obra, né? Vou dizer que ácido, né? Ela, tudo indica que foi falsificada, né? Da mesma forma. José, né? Caio Plínio Cecílio, o moço, né? O seu legado principal são as últimas Literae Curios Scriptae. 247 missivas, cartas escritas a amigos, no estilo da época, entre os anos de 97 a 109. Nelas encontramos das melhores descrições da vida cotidiana, política, etc., da Roma Imperial, bem na época em que Jesus deveria ter existido. As cartas estão agrupadas em 10 livros, do 10º volume aborda o tema do cristianismo primitivo. Esse cristianismo, entretanto, não se referia a Cristo Jesus, mas a Crestos, dos judeus, essênio, e de forma lacônica, porque o mesmo nunca existiu. Estas cartas foram escritas durante o seu consulado na Bitínia. São 122 cartas trocadas com o imperador Trajano sobre como lidar com a questão e onde é visível a sua simpatia para com os cristãos. Cristãos, não cristãos, certo? De Crestos. Quando Plínio escreveu, já se havia passado 80 anos da hipotética morte de Jesus. A história de Jesus Cristo, Evangelhos, surgiria 70 anos depois disso. Assim, Plínio referia-se aos cristãos, de Crestos, o mestre da retidão, ou mestre da justiça dos judeus essênios, que há muito faziam arruaça em Roma. Roma invadiu Jerusalém em 70. Por isso mesmo, justamente nessa época também surgiu o Apocalipse, dito de João. Na verdade, o original era dos essênios. João Batista nunca escreveu coisa nenhuma. Então, o catolicismo criou o João Evangelista e assim misturou tudo. Os copistas católicos falsificaram a palavra cristãos para cristãos, fazendo assim essa proposital confusão. De qualquer forma, a palavra Jesus ou Jesus Cristo nunca foi mencionada por Plínio, porque não existia. Dames, discípulo de Tiana, 66 depois de Cristo, nada descreveu sobre Jesus, aguardando informações biográficas que validem a informação. Caio Suetônio, tranquilo, 69 a 41 depois de Cristo, foi um grande escritor latino que nasceu em 69 da era cristã, em Roma e faleceu em 41 depois. Escreveu sobre os 12 Césares, tendo sido contemporâneo na idade adulta apenas de Domiciano, o último de seus biografados. Suetônio foi um grande estudioso dos costumes de sua gente e de seu tempo e escreveu um grande volume de obras eruditas, nas quais descreveu os principais personagens da época. Em A Vida dos Imperadores, com a história de 11 imperadores, ele conta em 120 depois de Cristo sobre o imperador Cláudio, que expulsou de Roma os judeus que, sob a influência de Crestos dos essênios, viviam causando tumultos. Nunca citou nenhum Jesus. Não falou de cristãos, nem de crucificação, nem de milagres, nem de ressurreição de ninguém, porque também nada ouviu de ninguém. Cláudio Lísias, século I, século I, faz parte da lista de Heinsberg, embora não tenha encontrado sua biografia. Pompônio Mela, século I, escritor. Escritor espanhol que viveu em Roma. Pouco se sabe do autor, exceto o seu nome e local de nascimento, na pequena cidade de Tijetera, ou
Singentera, no sul da Espanha. Em Algeciras, Bahia. A data dos seus escritos pode ser fixada aproximadamente por sua alusão a uma proposta britânica de expedição do imperador reinante, quase certamente o de Cláudio, 43 depois de Cristo. Em seus escritos, nada referência a Jesus. Teão de Esmirna, né? Século I, nada escreveu sobre Jesus, aguardando informações biográficas que validam a informação. Décimos Juvenalis, poeta e retórico romano, autor das sátiras, conhecido em inglês como Juvenal, era um romano poeta ativo na segunda metade do século I e início do século II, autor dos sátiras. Os detalhes da vida do autor são claras, embora as referências dentro do seu texto para pessoas conhecidas da primeira final e início de séculos. Nunca citou em seus textos nenhum Jesus, como nenhum cristão. Caio Valério Flaco nasceu em data desconhecida, morreu em 90 depois de Cristo. Poeta da Roma antiga, final do século I. Foi um romano poeta que floresceu na Era de Prata, sob os imperadores Vespasiano e Tito, e escreveu um Argonáutica Latina que deve muito a Polônio de Rhodes, épico mais famoso. Desconhecia qualquer referência a Jesus ou cristãos. Favorino de Arles, 80 a 160 d.C., foi um filósofo grego antigo, sofista. Um sofista chamado, segundo lugar, que faziam parte do tio de Prusa, Articus Herodes, Publius Aelius Aristides e Luciano de Samosata, suportados pelo mesmo imperador Adriano. Nunca ouviu falar de Jesus e assim também não escreveu sobre ele. Cláudio Ptolomeu, 90 a 168 d.C., cientista grego. Cláudio Ptolomeu, ou Ptolomeu, em latim Claudius Ptolemaeus, grego, né? Grego e Claudius, né? Claudius Ptolemaios, né? Foi um cientista grego que viveu em Alexandria, uma cidade do Egito, e Ptolemaida Hérmia, sob domínio romano. Ele é reconhecido pelos seus trabalhos em matemática, astrologia, astronomia, geografia e cartografia. Realizou também trabalhos importantes em ótica e teoria musical. Defendia que a Terra está no centro do universo e os outros corpos celestes, planetas e estrelas descrevem órbitas ao seu redor, tal como admitido na Bíblia anos depois. Escreveu dezenas de livros e tratados. Nunca mencionou em sua vida a história de Jesus ou um Salvador, filho de um Deus qualquer. E olha que ele pensava que a Terra era o centro do universo, hein? Meio matemático. Lúcio Flávio Arriano, né? Lúcio Flávio Arriano, historiador, Roma Antiga, 92 a 175 d.C., foi um historiador da Roma Antiga. Nasceu em Nicomédia, atual Izmit, capital da província de Bitínia, no que é hoje o nordeste da Turquia. Embora fosse cidadão romano, falava e escrevia em grego antigo. Sua figura é importante historicamente porque seus trabalhos constituem um melhor relato sobre Alexandre o Grande, 20 a.C. Suas histórias atravessaram o início do século I, mas nunca mencionou nada sobre nenhum Jesus ou sobre cristãos. Apiano de Alexandria, historiador romano de etnia grega, 95 a 165 d.C. Foi um historiador da Roma Antiga, de etnia grega. Desempenhou diversos cargos administrativos em Alexandria. Logo foi para Roma, 120 d.C.
onde trabalhou como advogado. Em 147 d.C., obteve o cargo de procurador, provavelmente no Egito, do imperador Antonino Pio, pelo qual teve acesso à documentação imperial. Sua obra principal foi a História Romana. Nunca em sua vida mencionou nenhum Jesus, seus apóstolos ou cristãos. Pausanias, autor, geólogo, arqueólogo e mitógrafo grego 115 a 180 depois de Cristo. Sabe de onde era originário. Julga-se que Pausanias nasceu numa cidade perto do Monte Sipilo, na Lídia, território atualmente pertencente à Turquia. Segundo a história bíblica, os gregos tinham uma grande admiração pelo Senhor Jesus, consideravam-no um grande filósofo. Porém, antes de escrever 10 livros sobre a Grécia, Pausanias viajou pela Ásia Menor, Síria, Palestina, Macedônia e por partes da Península Itálica. Nunca ouviu falar de Jesus ou escreveu algo sobre ele. Aulogélio, autor erudito gramático latino em Roma, de 125 a 130 d.C., autor e gramático latino, possivelmente de origem africana, provavelmente nascido e certamente trazido a Roma. Estudou gramática e retórica em Roma e filosofia em Atenas. Depois retornou a Roma, onde montou um escritório para tratar de questões judiciais. Entre seus professores e amigos havia muitos homens distintos: Ício, Apolinário, Herodes Ático, Marco Cornélio Fontão. Nunca mencionou nenhum julgamento de Jesus em suas obras. John Pruseus, século I, nada escreveu sobre Jesus. Hermógenes historiador grego, século I, foi um historiador grego, autor de uma história de Frígia, na qual também mencionou a judeus. Frígia, tomado pelo rei de Pérgamo, eventualmente tornou-se parte do Império Romano. Mesmo estando envolvido na história dos judeus, nunca em seus livros mencionou Jesus ou seus apóstolos ou os cristãos. Prégon de Trales, escritor grego, século I ao século II, foi um escritor grego romanizado, ativo no século II. Sua principal obra é Olimpíadas. Também escreveu obras menores, entre elas o Livro das Maravilhas, sobre fatos bizarros e criaturas fantásticas. Para ele, Jesus não deveria ter nada de fantástico, porque jamais mencionou sua divindade, sua ressurreição, seus milagres e nem mesmo o próprio. Valério Máximo, escritor romano, século I ao século II. Sua obra capital são os 9 livros Factorum Dictorum Memorabilium, Fatos e Ditos Memoráveis, dedicados ao imperador Tibério. Foi escrito em Roma depois de Cristo, e o seu fim era elogiar a série estabelecida de virtudes romanas por meio de anedotas e relatos tradicionais ou extraídos de historiadores e filósofos. Esta compilação de anedotas serviu aos oradores para extrair narrações morais com o fim de ilustrar os seus discursos. Nunca citou os dotes morais de Jesus Cristo, nem de Paulo, nem de Lucas, Marcos ou Mateus. Nunca citou a existência de cristãos, nem como piada. Flório Lúcio de Alexandria, século I ou século II. Nada escreveu sobre Jesus. Luciano, satirista grego, nada do século II. Nada escreveu sobre Jesus. Mas estes, além da lista de Heinsberg, e mais estes, além da lista de Heinsberg, que foi essa anterior que nós acabamos de... temos agora Filo, judeu,
15 a.C., 50 depois de Cristo, de Alexandria. Era um teólogo filósofo judeu que falava grego, ele conhecia bem Jerusalém, porque sua família morava lá. Escreveu muita coisa sobre história e religião judaica do ponto de vista grego e ensinou alguns conceitos que também aparecem no Evangelho de João e nas epístolas de Paulo. Philo também ensinando sobre Deus ser um espírito sobre a Trindade, sobre virgens que dão à luz, judeus que pecam e irão para o inferno, pagãos que aceitam a Deus e irão para o céu, e um Deus que é amor e perdoa. Entretanto, Philo, um judeu que viveu na vizinha Alexandria, na mesma época da hipotética história de Jesus, a hipotética existência de Jesus, quase com a mesma idade, certamente saberia da história do Filho de Deus crucificado. Porém, nunca mencionou alguém com este nome, nem nenhum milagreiro que morreu e depois ressuscitou em Jerusalém, se falar em eclipses, terremotos e santos judeus saindo dos túmulos e andando pela pista, ou andando pela pista, andando pela cidade. Por quê? O completo silêncio de Filo é ensurdecedor. Sêneca, 4 a.C. a 65 d.C., historiador, filósofo romano, em seus escritos anuncia a ideia de Deus absoluto e todo-poderoso e a necessidade da resignação perante os golpes do destino pela vontade do Altíssimo. Sêneca, né? Engels chamava Sêneca de tio do cristianismo. Padres da igreja Tertuliano e São Jerônimo o consideravam um deles. Entretanto, não se encontra nos seus escritos qualquer referência a Jesus ou aos cristãos. As cartas que teria trocado com Paulo, se revelaram uma fraude mais tarde. Além disso, nenhum judeu, escritor, poeta, etc., viu, falou ou escreveu sobre Jesus no século I, até meados do século II. E os judeus estavam bem ali e jamais aceitaram que algum Jesus tenha nascido, existido ou sido o Messias esperado, como preconizado nas profecias do Velho Testamento. Nada foi registrado no Talmud. A cidade de Nazaré, onde Jesus nasceu, não existia. Ninguém viu. Um povo inteiro não viu. Ninguém sabe de nada. Nada confirma essa história. É muita mentira para manter o Cristo vivo. Assim, chegamos ao final da longa lista de célebres personagens apresentada por Alfred Bernanke. Agora, porque acabamos, né, de relatar toda essa lista, né, a longa lista de escritores, historiadores, de três séculos atrás, bem como de historiadores, escritores, judeus e cristãos, supostamente cristãos, né, do século I e II, que nada falaram de Jesus. E ainda aqueles que supostamente falaram, as obras mostrou-se ser falsificado nas questões em que seria falado de Cristo. Assim, pessoal, chegamos ao final da longa lista de célebres personagens apresentadas por Alfred Bernanke, extraída do livro Sinto Muito, mas Jesus Cristo não existiu. E para complementar tudo que ouvimos até aqui, deixamos registrado o que fora dito pelo Papa Bonifácio VIII. Veja o que foi que esse Papa falou, segundo o historiador britânico John McCabe. Nunca existiu Jesus, e a história é só água e farinha. Maria não era mais virgem que minha própria mãe, e não existe mais problema em adultério que em esfregar uma mão na outra. E temos a fonte que nós extraímos, certo? Aparece no escrito falou isso, né? Papa Bonifácio VIII falou, nunca existiu Jesus, e a hóstia é só água e farinha, aquele pedacinho de passou por Papa, que os padres em toda missa levanta para o alto e reza e joga dentro no vinho, né? Dentro do cálice molhado de vinho e come e dá para os outros cristãos. Então ele diz que ali é só água e farinha.
serve para nada. Maria não era mais virgem que minha própria mãe e não existe mais problema em adultério que esfregar uma mão na outra. Tudo besteira, né? Quer dizer. Portanto, meus caros ouvintes, ainda que todos esses tenham, por algum modo, desconsiderado algumas fontes que dizem o contrário a respeito da existência de Jesus, o fato é que, se houver a mínima possibilidade de Jesus ter existido, Jesus foi somente um homem muito diferente daquele que nos foi apresentado pelos evangelhos. Jesus, existindo, não fez nenhuma daquelas coisas que os escritores dos evangelhos dizem que ele fez. Seus supostos atos milagrosos não foram vistos nem entre seus conterrâneos judeus, e muito menos por outros pagãos. A evidência histórica da inexpressividade de Jesus é gritante. Jesus foi nada que, se existiu, não afetou as vidas daquelas pessoas, não fez milagre algum, não foi filho de Deus nenhum. Jesus, se existiu, não foi mais importante que um mendigo que morreu nesse exato instante em que eu estou falando com vocês. A vida e os feitos desse mendigo não chegarão ao nosso conhecimento, salvo se alguma emissora de TV veja motivos para alcançar sua audiência, ou para alavancar sua audiência. O mendigo, né? Que morreu agora, quem vai saber? Ele é o mendigo por aí, que morreu. Ninguém vai saber, né? Da minha forma, é Jesus. Jesus só é o que é hoje graças ao poderoso conluio entre a Igreja e a poderosa Roma. Essas duas instituições, poder estatal e religioso, sempre andaram juntas com um único objetivo: a exploração da grande massa. O Estado é um instrumento opressor que muitas das vezes gera descontentamentos. A Igreja entra no jogo justamente para conter a animosidade das massas ante o poder opressivo desse Estado. A Igreja assim busca a pacificação das massas. Diante de um cenário tão sem esperança, a Igreja dá às massas a esperança de que tudo isso logo passará. A Igreja incute nas mentes das pessoas a ideia de que esse mundo é assim e que não tem jeito, já que ele é dominado por um ser invisível, um demônio que controla em parte ou no todo o mundo, inclusive seus governantes. Mas a esperança é que Deus está no controle de tudo, ou como dizem os adventistas, Jesus está no santuário celeste. Logo, ele trará justiça aos pobres e oprimidos. Um mundo fora desse aguarda as pessoas que se mantiverem serenas mesmo diante da opressão desse estado demoníaco. Jesus, ou Deus, representam essa esperança das massas. E é sabendo dessa fragilidade das pessoas que a Igreja, juntamente com o Estado, se mantém até o dia de hoje. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem. Espero que vocês tenham gostado dessa série de 4 vídeos e falamos de diversos, com base, né, na obra de Alfredo Bernanke, os diversos escritores de épocas posteriores a Jesus e de 2 ou 3 séculos de nossa época, que demonstram em diversas obras e escritos que Jesus nunca existiu. Jesus, aquilo que ele disse, aquilo que ele fez, não passam de lendas requintadas anteriores e de épocas lá do Egito, Grécia e Roma. Jesus foi um mito ou um personagem criado pela Igreja. O Jesus da Bíblia, dos Evangelhos, nunca existiu.
É isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo.